Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. A nossa aula de hoje vai falar sobre um tema negligenciado de uma maneira geral nas turmas do ensino médio, que é o módulo e a função modular. Em geral, o aluno traz da escola que a informação de que o módulo torna um número positivo. Então, o módulo de um número positivo, ele fica inalterado. E, sendo um número negativo, ele fica positivo. Então, seguindo essa ideia e considerando que nós vamos trabalhar com funções, nós vamos seguir justamente essa orientação que faz com que a gente entenda que um módulo é uma função de mais de uma sentença. Então, o módulo de um número x, ou valor absoluto de x, é dado pelo próprio x, se x for positivo ou zero, e por menos x, se x for negativo, né? E aí, se nós tratarmos dessa forma o módulo, essa interpretação vai ficar mais fácil para a gente, né? Então, o primeiro caso que eu quero trazer é o caso de uma equação bem simples, né? Em que é pedido para que o aluno resolva uma equação bem simples, né? Módulo de 3x menos 5 igual a 5. Bom, primeiramente, né, para que o módulo de 3x menos 5 seja 5, é necessário que 3x menos 5 seja 5. E aí, resolvendo, 3x vai dar 5 mais 5, que é 10. Então, x vai dar 10 terços. E eu digo que essa resposta, praticamente todos os alunos chegariam a ela, né? No entanto, uma outra possibilidade, né, seria de que o 3x menos 5 fosse menos 5. Porque se 3x menos 5 for menos 5, o módulo de menos 5 também dá 5. E aí nós temos que, no caso, 3x vai dar menos 5 mais 5, que é zero. Então, x vai ser zero. Então, nós temos aí duas soluções. Provavelmente, um estudante comum poderia excluir ou omitir a solução zero. Mas é necessário que a gente veja essas duas soluções, né? E agora eu vou mostrar algumas regras, né, que juntas com essa definição vão mostrar como é que a gente deve trabalhar com módulo, né? São as propriedades das funções modulares, as propriedades operatórias, né? Como primeira propriedade, eu vou colocar aqui, né, ou a propriedade zero, seria um portal de passagem entre um mundo com módulo e um mundo sem módulo. É que o módulo de x ao quadrado é igual ao módulo de x ao quadrado, que é igual ao próprio x ao quadrado. Ou seja, quando você fala de módulo, a colocação do quadrado ou não vai fazer diferença, porque o quadrado torna um número positivo e o módulo também, né? E essa vai ser, digamos assim, a nossa ferramenta para resolver os principais problemas envolvendo o módulo. Se a gente for tentar escrever essa 1, né, ou mostrar essa 1, lembre-se, né, de que o módulo de x é uma função dada por duas sentenças, é o próprio x, se x for maior ou igual a zero, ou menos x, se o x for negativo. E aí, se nós formos ver a primeira, eu vou chamar essa primeira sentença de A e a segunda de B, na sentença A, o módulo de x é igual ao próprio x. E aí você vê que uma das condições, né, de que x seja menor ou igual ao módulo de x está satisfeita. Na outra, nós vamos ter que o módulo de x vale menos x. E menos x não é x.
Quem é maior dos dois, menos x ou x? Menos x. Mas você diz, professor, menos x é maior que x, mas o menos x não é negativo. Lembre-se que na condição B, o x é negativo. Então, se o x for negativo, o menos x vai ser positivo. E aí, obviamente, o menos x vai ser maior do que x. Né? Então, nós temos essas duas condições aí. Ou o x é o próprio módulo de x, ou então o x é um número menor do que o módulo de x, porque o x vai ser negativo e o módulo de x positivo. A segunda propriedade, eu vou demonstrar a primeira, e vou deixar a segunda parte para vocês. Como eu disse, o portal de passagem entre um e outro mundo é o quadrado. Então, eu vou desenvolver a expressão módulo de xy ao quadrado e vou chegar em módulo de x ao quadrado, módulo de y ao quadrado. Bom, como isso aqui está ao quadrado, eu posso tirar um módulo, propriedade, que eu chamei ali de propriedade zero. Em se tratando de uma multiplicação de potências, eu vou distribuir o expoente, né? Então, é como se eu tivesse x ao quadrado, y ao quadrado. Posso colocar módulo neles, né? Que a propriedade zero diz que com módulo, sem módulo, quadrado, sem quadrado, dá na mesma. Não é isso? E aí, quando eu comparar, eu tenho que xy quadrado, né? Reescrevendo aqui, xy ao quadrado é igual a módulo de x, módulo de y, tudo isso elevado ao quadrado. E aí, se eles são iguais ao quadrado e são números positivos, eles são iguais entre si. Então, módulo de xy é igual a módulo de x, módulo de y. Ou seja, posso separar módulos quando eu estiver lidando com produto e com quociente. No caso da soma, da subtração, não. No caso da soma, nós não temos uma igualdade, temos uma desigualdade chamada desigualdade triangular. Pode até ser igual, se x e y forem números positivos. Caso contrário, não. E aí vamos fazer a prova, né? É a mesma coisa. Eu vou partir do quadrado da primeira expressão. Aí lembrando que módulo ao quadrado pode ser sem o módulo ao quadrado, que dá um trinômio quadrado perfeito. E aí eu vou colocar módulo em todo mundo. Quando eu coloco o módulo no x ao quadrado e no y ao quadrado, não faz diferença. Tornaria-se igual. No entanto, quando eu faço essa passagem, eu estou trocando x pelo módulo de x e y pelo módulo de y. E aí eu estou fazendo uma troca, né, em que módulo de x, eu estou fazendo uma troca, né, em que módulo de x é maior ou igual a x e módulo de y é maior ou igual a y. Então, eu estou trocando, pode ser igual, então a igualdade continua, porém, módulo de x e módulo de y podem ser maiores que x e y. Então, esse termo, quando eu faço a substituição desse e desse termo, ele vai ficar maior ou igual que o anterior. E aí, se a gente aplicar o trinômio quadrado perfeito aqui também, módulo de x ao quadrado, módulo de y ao quadrado, duas vezes o primeiro pelo segundo, né? É um trinômio quadrado perfeito. E como esses dois termos são positivos, né? A desigualdade se mantém e aí está provada a desigualdade triangular, né? Agora, então, resumindo, quando a gente estiver falando em módulo, a gente sempre vai usar a definição de módulo para interpretar e essas propriedades operatórias para operar com os módulos. Quando a gente fala em função modular, vamos falar em gráficos e tudo, né?
A ideia é lembrar que o módulo significa uma função dada por mais de uma sentença. Então, por exemplo, como é que eu vou interpretar a função módulo de 2x mais 1? O módulo de 2x mais 1 vai ser o próprio 2x mais 1, se for positivo, e vai trocar de sinal se for negativo. E aí a gente resolve essa equaçãozinha, né? 2x mais 1 maior ou igual a 0, x maior ou igual a meio, e x menor que menos meio. E aí você tem uma função que se comporta assim para x maior que menos meio, e assim para x menor que menos meio. E aí é só você colocar isso no gráfico, né? Então você veja aqui é menos meio, tem uma função do lado de cá e outra função do lado de cá. Se você for fazer o gráfico na mão, basta você escolher pontos, né? Para x igual a menos meio, aqui dá 0, né? Para x igual a 0, que é maior que menos meio, eu vou usar aqui, vai dar 1. E para x igual a menos 1, né? Aqui vai dar 1. Então, são duas retas. O programa que eu usei para plotar esse gráfico, né? E também vai ser bastante interessante para vocês. Vocês estão no ensino remoto, vão estar usando o computador sempre, é o GeoGebra. Inclusive, o GeoGebra tem até versão online, que dá para fazer online, não precisa baixar nada. E se necessitando baixar, é um programa leve, tranquilo de se trabalhar, nada pesado. E é licença free, né? Vamos a um outro exemplo. Agora a gente tem uma situação um pouquinho mais complexa. São dois módulos. E qual é a ideia? A ideia é verificar o comportamento deles como função de mais de uma sentença. Então, ele mantém o sinal ou troca o sinal conforme o que está dentro do módulo é positivo ou negativo. Aqui é a mesma coisa. E aí, como é que eu faço para juntar essas informações? Porque eu tenho que fazer a soma disso com isso, disso com isso, disso com isso e disso com isso, conforme a localização. E aí a ideia é simplesmente você montar um quadro de funções, né? Então, por exemplo, esse primeiro módulo, ele se comporta como 2x mais 1 para x maior que menos meio. Então, à direita de menos meio, eu coloquei 2x mais 1 e à esquerda, menos 2x menos 1. O módulo de menos x mais 2, ele se comporta como menos x mais 2 à esquerda de 2. Então, menos x mais 2 está aqui, está aqui. E à esquerda de 2, ele é x menos 2. Perdão, à direita de 2, ele é x menos 2, né? E aí, como a função é uma soma, eu vou somar isso daqui. Se fosse um produto, eu ia multiplicar esses termos. Se a função fosse um quociente, eu ia fazer o quociente entre esses termos, enfim. A operação aqui é uma soma, eu vou somar esse termo com esse termo com esse, e aí eu tenho uma função dada por 3 sentenças, né? Uma sentença para x menor que menos meio, uma sentença para x entre menos meio e 2, e outra sentença para x maior que 2. Lembrando que, nesse ponto, vale tanto essa lei quanto essa lei. Se você observar, ó, se eu colocar menos meio aqui, fica 3 meios mais 1, dá 5 meios. Se eu colocar menos meio aqui, vai ficar menos meio mais 3, é 5 meios. Aqui é a mesma coisa. Se eu colocar x igual a 2 aqui, dá 5. Se eu colocar x igual a 2 aqui, dá 5. Então, você pode colocar a igualdade para qualquer um dos termos aqui. Em se tratando de função, aqui cada elemento do domínio tem apenas uma imagem, por isso eu coloco o igual só em uma parte. Ou só nessa, ou só nessa, ou só aqui, ou só aqui. Né? E graficamente, você pode fazer o gráfico dessas 3 retas, ou você pode usar um programa gráfico, né? Eu sugiro que vocês aprendam a usar o programa gráfico, vocês vão estar estudando no computador, no celular, com muita frequência, inclusive até as próprias avaliações vocês vão fazer, vai ser diante do computador, né? Tá certo? Então, eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima.